Entre julgamentos delicados, heresias pululantes e disputas que ameaçavam a unidade da fé, um pontífice foi chamado a discernir com prudência, ouvir com paciência e decidir com autoridade. Essa é a história de São Zósimo, o 41º Papa. De origem grega, Zósimo exercia o ministério sacerdotal em Roma durante o pontificado de Inocêncio I, quando, poucos dias após a morte deste, foi eleito seu sucessor. Seu pontificado, embora curto, 21 meses apenas, revelou-se intenso, conturbado e decisivo, marcado sobretudo pela continuidade da controvérsia pelagiana e por relações difíceis com as igrejas da África e da Gália. As questões em torno de Pelágio e Celestio voltaram rapidamente à tona. As condenações pronunciadas por Inocêncio haviam colocado ambos em situação delicada, mas eles não se consideravam definitivamente derrotados. A eleição de um novo Papa pareceu-lhes uma oportunidade para reabrir o processo. Celestio, que já havia enfrentado resistência em Éfeso e Constantinopla, decidiu apresentar-se pessoalmente em Roma, convencido de que poderia obter um julgamento mais favorável. Apresentou-se a Zósimo trazendo uma profissão de fé, na qual declarava submissão total ao juízo da Sé Apostólica. Zósimo mostrou-se disposto a ouvir. Durante o verão, promoveu uma solene audiência na igreja de São Clemente, a qual Celestio compareceu e foi interrogado. Convidado a condenar explicitamente as proposições que haviam motivado sua condenação em Cartago, no ano de 411, Celestio recusou-se a fazê-lo. No entanto, aceitou formalmente a doutrina exposta nas cartas do Papa Inocêncio. Examinadas a profissão de fé apresentada por Celestio e uma declaração anterior feita por ele em Cartago, na qual reconhecia a necessidade do batismo para as crianças, nada pareceu imediatamente condenável aos olhos do Papa e de seus conselheiros. Diante disso, formou-se em Roma a impressão de que os bispos africanos talvez tivessem sido excessivamente apressados em seu julgamento. Zósimo comunicou essa avaliação sem demora à África, convidando qualquer acusador de Celestio a comparecer a Roma para apresentar suas razões. Assuntos importantes exigem um grande peso de exame, para que o nível do julgamento não seja inferior às questões tratadas. Além disso, há a autoridade da Sé Apostólica, a qual os decretos dos pais ordenaram uma reverência particular em honra de São Pedro. Devemos, portanto, orar, para que, pela contínua graça e ininterrupta ajuda de Deus, desta fonte a paz da fé e da fraternidade católica seja enviada sem nuvens para todo o mundo. O sacerdote Celestio veio a nós para ser examinado, pedindo para ser absolvido. E embora estivéssemos distraídos por um grande peso de assuntos eclesiásticos, pusemos tudo de lado e nos sentamos para o exame na Basílica de São Clemente, que foi impregnado com o ensinamento do bendito apóstolo Pedro. Discutimos tudo o que havia sido feito anteriormente. Tendo sido admitido Celestio, mandamos que fosse lido o panfleto que ele havia entregue. E, não contentes com isso, perguntamos-lhe repetidamente se falava do coração ou apenas com os lábios as coisas que havia escrito. No presente caso, nada decidimos com precipitação ou imaturidade, mas tornamos conhecida nossa investigação sobre a fé irrestrita de Celestio. O libelo anterior, escrito por ele na África, deve ser evidência a seu favor. Por isso, dentro de 2 meses, ou que se apresentem aqueles que possam mostrar que ele agora crê de modo diferente, ou que vossas santidades reconheçam não restar qualquer dúvida naquilo que ele daqui em diante professa abertamente e de maneira manifesta. Portanto, adverti ao próprio Celestio e a outros sacerdotes presentes na ocasião, vindos de vários lugares, que essas pequenas armadilhas de questões e discussões tolas, que não edificam, mas destroem, brotam dessa curiosidade contagiosa que existe quando cada homem abusa de sua capacidade natural. Nesse ínterim, chegou a Roma uma carta de Pelágio, originalmente dirigida a Inocêncio, mas recebida por Zósimo após a Assembleia de São Clemente. Ela vinha acompanhada de uma profissão de fé e de 4 livros de um tratado sobre o livre-arbítrio, recentemente redigido.
o heresiarca pedia sua reintegração, baseando-se em um certificado de ortodoxia que obtivera no sínodo realizado em Dióspoli no ano de 415. Em resposta, Zósimo determinou que os textos de Pelágio fossem submetidos a uma nova avaliação por uma assembleia em Roma. Os responsáveis por esse exame, no entanto, não conseguiram identificar os equívocos dissimulados com maestria nas extensas obras do autor, acabando por emitir um parecer favorável a ele. Diante disso, a Igreja africana entendeu mal a decisão de Zósimo, interpretando-a como uma suspensão da excomunhão que seu predecessor havia decretado contra os hereges. A reação foi imediata. Convencidos da gravidade do equívoco papal, os bispos, reunidos em sínodo em Cartago, liderados por Santo Aurélio, apelaram ao pontífice para que estendesse o prazo de 2 meses até que lhes fosse possível encaminhar novas evidências. A seu ver, a confissão prestada pelos acusados era insuficiente, por falta de uma formulação doutrinária clara e precisa. Decretamos que a sentença contra Pelágio e Celestio, emitida pelo venerável bispo Inocêncio, da sé do Beatíssimo Apóstolo Pedro, permaneça válida, até que eles confessem aberta e explicitamente que a graça de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, nos ajuda não apenas a conhecer, mas a fazer o que é reto em cada ato único, de modo que, sem ela, não poderíamos ter, pensar, dizer ou fazer qualquer coisa que pertença à verdadeira e santa religião. Em março de 418, Zósimo respondeu, por meio da epístola Quamvis Patrum, defendendo sua conduta e reafirmando a autoridade da sé romana. Ficou claro para ele que os prelados africanos viam sua revisão da proibição dos 2 hereges como um ato de excessiva pressa. Em resposta incisiva, declarou que seu procedimento não contrariava a fé de Inocêncio e que havia apenas escutado as razões de um acusado, sem alterar ainda a situação definitiva. Manifestou também a intenção de manter o diálogo com os bispos africanos. A tradição dos padres atribuiu à sé apostólica uma tão grande autoridade que ninguém ousaria contestar seu juízo, e que ela conservou isso sempre pelos cânones e regras, e que a disciplina eclesiástica, ainda vigente, paga integralmente, por suas leis, ao nome de Pedro, de quem ela própria também deriva, a reverência que lhe é devida. Com efeito, os antigos cânones, por opinião unânime, com base também na própria promessa de Cristo nosso Deus, quiseram que esse apóstolo tivesse um poder tal que poderia desligar o que estivesse ligado e ligar o que estivesse desligado, tendo igual disposição de poder sido atribuída àqueles que, com sua anuência, tenham merecido herdar sua sé. Com efeito, a ele compete a administração tanto de todas as igrejas, quanto principalmente desta, cujo trono ocupara, e ele não tolera que seja refreada qualquer parte de seu privilégio, nem que vacile ao sabor de uma brisa algum trecho de uma sua decisão, para a qual ele próprio estabeleceu os sólidos fundamentos de seu nome, fundamentos que não podem ruir por nenhuns abalos e que ninguém facilmente ataca sem perigo próprio. Por conseguinte, também Pedro é a cabeça de uma autoridade tão grande, e os decretos seguintes de nossos predecessores o confirmaram, que se determinou, por todas as leis e regras humanas e divinas, que a Igreja de Roma, cujo lugar ele governaria, possui também o poder de seu nome. Isso não vos é desconhecido, mas bem o sabeis, irmãos caríssimos, e como bispos deveis sabê-lo. Apesar disso tudo, embora tivéssemos nós tanta autoridade que ninguém possa criticar nossa decisão, nada fizemos que não vos dessemos espontaneamente a conhecer por meio de nossas cartas, confiando-o a vosso amor fraterno e pensando no bem comum, não porque ignorássemos o que deveria ser feito ou fizéssemos algo que, indo contra o proveito da Igreja, desagradaria. Mas, igualmente, quisemos tratar convosco daquele indivíduo que, assim como vós mesmos o afirmais em carta, fora acusado perante vós e, porque se dizia inocente, não evitando o julgamento, recorrera à nossa sé com base em um antigo procedimento recursal, desafiando espontaneamente seus acusadores e condenando as acusações que dizia falsamente a ele, imputadas por meio de boatos. Nós pensamos e estamos mesmo certos de que toda a sua solicitação
foi detalhadamente exposta na carta anterior que vos enviamos, e acreditávamos que se tinha respondido de modo suficiente. Mas, após ler a epístola enviada por vosso subdiácono Marcelino, percebi que interpretastes nossa carta como se tivéssemos em tudo prestado fé a Celestio e, sem examinar suas palavras, tivéssemos dado nosso assentimento a cada sílaba, por assim dizer. Nunca se resolvem sem reflexão assuntos que exigem longo exame, nem se decide sem profunda análise o que requer discernimento. Por isso, saiba vossa fraternidade que, após trocarmos cartas, nada modificamos, mantendo tudo na mesma situação, conforme já havíamos comunicado a vossa santidade. Em maio daquele ano de 418, os bispos africanos convocaram imediatamente um novo grande concílio em Cartago, com mais de 200 bispos. Enviaram a Roma as atas, acompanhadas de uma carta sinodal. Em 9 cânones, sob a liderança intelectual de Santo Agostinho, formularam de modo claro a doutrina católica sobre o pecado original e a necessidade da graça. Não tardou para que o rumo dos eventos sofresse uma alteração decisiva. Zósimo finalmente havia percebido os artifícios e evasivas de Celestio, quando este, diante da chegada a Roma de documentos requisitados de Cartago e de sua convocação formal perante uma audiência mais ampla com o Papa, fugiu da cidade. Diante disso, o Papa publicou um extenso documento circular dirigido a todos os bispos do mundo cristão, no qual detalhava o percurso histórico da heresia pelagiana, evidenciava a incompatibilidade de seus postulados errôneos com a fé católica e ratificava a condenação formal de Pelágio e Celestio. Essa carta, conhecida como Tractória, infelizmente não chegou até nós, mas seu conteúdo é conhecido por referências posteriores em Santo Agostinho, São Próspero da Aquitânia e Mário Mercator. A decisão eclesiástica seguiu-se à intervenção do poder civil. Atendendo a um pedido do Papa e dos bispos africanos, o imperador Honório promulgou um édito de banimento contra os pelagianos, medida que foi recebida com grande aprovação na África e amplamente subscrita. Apenas 18 bispos italianos, entre eles Juliano de Eclano, recusaram-se a aceitar os decretos. Pelágio e Celestio desapareceram então do cenário histórico. A Igreja e o Império agiram conjuntamente contra os resistentes. Juliano foi expulso da Itália em 421, refugiou-se no Oriente, dedicou-se a polêmicas contínuas e terminou seus dias na pobreza, na Sicília, em 454. Em vista dos fatos narrados em todo o processo, a atuação de Zósimo deve ser compreendida como um procedimento longo, paciente e investigativo, que buscou examinar cuidadosamente a ortodoxia dos acusados antes de emitir uma condenação definitiva. Embora sua atitude inicial tenha causado estranhamento e tensões com os bispos africanos, ele jamais abandonou a fé transmitida por Inocêncio, e quando chegou o momento de defender a verdade doutrinária e os direitos da sé de Pedro, não hesitou em agir com firmeza. Ao término do pontificado do Papa Zósimo, a Igreja foi novamente abalada por uma controvérsia delicada envolvendo a relação entre Roma e os bispos do norte da África. No centro do conflito estava Apiário, um presbítero de Sica Venéria, que havia sido excomungado por seu bispo, Urbano, em razão de graves faltas. Em vez de recorrer às instâncias eclesiásticas africanas, como determinava o direito canônico local, Apiário apelou diretamente à sé de Roma, gesto que desencadeou uma crise de grandes proporções. Zósimo decidiu acolher o apelo e reenviá-lo à África, acompanhado de legados pontifícios, Faustino, bispo de Potenza, e 2 presbíteros romanos. Eles levavam instruções claras, tanto orais quanto escritas. Exigiam que os bispos africanos reconhecessem o direito de apelar a Roma, que diminuíssem sua frequência à corte imperial, que padres e diáconos excomungados pudessem recorrer a bispos vizinhos e que Urbano revisse o processo contra Apiário, sob pena de sanções. Para fundamentar tais exigências, o Papa invocava cânones que atribuía ao Concílio de Niceia, mas que na realidade provinham do Concílio de Sárdica. O equívoco se devia ao fato de que, nos códices romanos, os cânones de Sárdica apareciam logo após os nicenos, sob a mesma rubrica. Tal fato se deu, como explicado anteriormente, porque o Papa São Júlio I mandou registrar os cânones de Sárdica nos arquivos da Santa Sé, logo após os de Niceia. Esse erro forneceu aos bispos africanos
motivo para considerarem duvidosos os cânones mencionados, e um motivo adicional para questionar as pretensões romanas. Eles não reconheciam a jurisdição imediata de Roma sobre seus assuntos internos, e consideravam que a aceitação de apelos ultramarinos violava o princípio de subsidiariedade, caro à tradição africana. Ainda assim, em atitude prudente, escreveram a Zósimo, declarando-se dispostos a aceitar provisoriamente os cânones apresentados, justamente por não constarem do texto autêntico de Niceia, enquanto aguardavam maiores esclarecimentos. A controvérsia revelava uma tensão mais profunda. Estariam os clérigos, após uma condenação proferida por seu sínodo local, autorizados a buscar uma última instância de recurso junto ao pontífice romano? Embora os bispos do norte da África resistissem a essa ideia, a prática histórica mostrava que, em diversas ocasiões, a Sé Apostólica havia intervindo, seja pronunciando juízo, seja confirmando decisões anteriores. Santo Agostinho testemunha que Roma sancionara sentenças nas quais bispos culpados não eram destituídos de seu ofício, mas tampouco ficavam impunes. Assim, mesmo protestando contra absolvições consideradas indevidas, os africanos acabaram se tornando cada vez mais dependentes do papado para decisões judiciais e orientações eclesiásticas. A rejeição africana à jurisdição de apelação romana, além de breve, contrariava os cânones do Concílio de Sárdica, aceitos tanto no Oriente quanto no Ocidente e promulgados com a presença, inclusive, do próprio arcebispo de Cartago, Grato. Com o passar dos anos, as tentativas de afirmar uma independência completa em relação a Roma foram gradualmente abandonadas. Já no século VI, os bispos africanos escreviam a Sé Apostólica, reconhecendo seu papel de árbitro supremo nas questões eclesiásticas. No caso concreto de Apiário, porém, o desfecho imediato foi abruptamente interrompido. Enquanto os bispos africanos deliberavam e redigiam sua resposta, chegou-lhes a notícia de que o Papa Zósimo havia falecido, deixando, desse modo, a querela em suspenso. Durante seu pontificado, o Papa também concedeu amplos privilégios a Sé de Arles, protegendo de modo significativo o bispo Pátroclo. Este foi nomeado vigário papal para toda a região das Galhas, em uma posição análoga à do bispo de Tessalônica no Ilírico, ficando assim incumbido de transmitir aos prelados locais as cartas indispensáveis para sua apresentação em Roma. Tais medidas, no entanto, fundamentavam-se mais nos méritos pessoais de Pátroclo e em uma tradição local de autoridade duvidosa do que em precedentes históricos sólidos. A notícia dessas decisões foi recebida com veementes protestos pelos bispos diretamente afetados. Contudo, a profunda estima que o pontífice nutria por Pátroclo mostrou-se inabalável, tornando infrutíferas todas as tentativas de contestação. A inovação provocou tamanho descontentamento entre os bispos preteridos e gerou tantas e tão graves desordens na Gália, que o sucessor do Papa viu-se forçado a revogar a decisão e a restaurar a antiga organização das metrópoles gaulesas, que havia sido profundamente perturbada pela súbita proeminência concedida à Igreja de Arles. Conforme o Liber Pontificalis, é registrado que o pontífice estabeleceu diversas normas para a disciplina eclesiástica. Determinou que os diáconos usassem o manípulo de linho sobre o braço esquerdo. Estendeu a todas as igrejas locais a autorização para abençoar o Círio Pascal. Vedou aos clérigos a entrada em tabernas públicas e ordenou que, quando não pudessem comer entre outros eclesiásticos, o fizessem nas casas dos fiéis. O uso do manípulo de linho, já habitual entre os diáconos romanos, foi provavelmente estendido aos diáconos das paróquias. Assim, São Zósimo terminou seu pontificado, falecendo em 26 de dezembro de 418, data também de sua celebração. Está sepultado na Basílica de São Lourenço fora dos muros. Mostrou-se desde o início atento às questões doutrinais, firme na defesa da autoridade apostólica e incansável no esforço de ordenar conflitos que ameaçavam a comunhão eclesial, mesmo quando suas decisões suscitaram resistências e tensões. Sua figura permanece como a de um pontífice que não se esquivou das controvérsias de seu tempo, mas as enfrentou com convicção, deixando à Igreja um testemunho de zelo pastoral, senso de justiça e fidelidade à missão recebida. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem o gostei e compartilhem nos comentários. Viva Cristo Rei e o Santo Padre!